momento precisamos de diálogo. Uma troca de assuntos e opiniões, denunciando a injustiça e anunciando a esperança. Está no ar, Diálogo. Bom dia, muito bom dia para você que está aqui juntinho com a gente na Rádio Católica da Família Brasileira. Eu sou Fabiana Vantucci e começa agora o nosso diálogo, sempre combatendo a injustiça e anunciando a esperança. E vamos assim, juntos, sintonizados com alegria, fé e informação, até as 10 da manhã. Eu já começo o programa de hoje com dados aí que chamam a atenção, viu, gente? Vamos falar sobre a saúde dos nossos olhos, a saúde da visão. Olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada. E olha só, a maioria dos casos aí, entre 60% e 80% dos casos poderiam ser evitados, tem tratamento. Aqui no Brasil, os números também servem de alerta, viu? Pelo menos 35 milhões de pessoas têm algum grau de dificuldade visual. É sobre isso que a gente vai falar aqui no programa, porque as doenças oftalmológicas podem ocorrer por vários motivos, mas é claro que você tem que cuidar da saúde dos seus olhos aí para enxergar super bem sempre. E quem vai falar sobre isso, trazer muitas dicas pra gente, é o Dr. Tiago Chichetti, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Muito bem-vindo aqui à Rádio Evangelizar e para falar sobre esse tema que chama atenção, né, doutor? Veja, são números aqui que servem de alerta mesmo quantas pessoas sofrem com problemas na visão. Por que o doutor acha que esses números têm aumentado, doutor? Sim, o que acontece? Na verdade, como você mesmo disse agora, a maioria poderia ser evitado, poderia ter uma solução para isso. Então, a maior parte da população que sofre, na verdade, é por erros refrativos, é o grau do óculos. Então, as pessoas não têm acesso a óculos. E a principal causa de cegueira reversível que a gente poderia resolver, na verdade, é a catarata. Então, a gente resolve com a cirurgia, mas infelizmente as pessoas no mundo todo, a maioria não tem acesso. Doutor, hoje a consulta com o oftalmologista, ela não faz parte da rotina das pessoas? Geralmente elas só procuram o oftalmologista quando tem aquele sintoma que começa a incomodar? Exatamente. A consulta com o oftalmologista deveria ser anual, uma vez por ano, desde 1 ano de idade. Então a criança fez 1 ano de idade, todo ano tem que consultar com o oftalmologista, mesmo que esteja tudo bem. Porque as doenças no olho, a maioria são silenciosas, não causam dor e muda muito rápido, muda de um ano para o outro. Então o grau do óculos pode mudar de um ano para o outro, a pressão dos olhos pode subir antes que cause dor, então a gente tem que estar acompanhando nesse sentido. É como se fosse um check-up oftalmológico. Exatamente. Por exemplo, a mulher costuma ir ali no ginecologista todo ano, às vezes o homem vai no clínico geral, enfim, outra especialidade, mas tem que inserir essa rotina de consulta com o oftalmologista também, todo mundo. Com certeza, uma vez por ano, mesmo as pessoas que não usam óculos. O que acontece? Hoje a gente esforça muito os olhos, a gente cansa muito, porque a gente usa muito computador, celular. Então, isso é mais um motivo para a gente procurar a atenção, procurar o médico oftalmologista e fazer esse acompanhamento. Doutor, quais são os maiores erros que a gente comete aí no dia a dia que prejudicam a saúde dos nossos olhos? O que a gente faz de tão errado aí, às vezes nem percebe? Vai chover de mensagem agora no WhatsApp? Vai, tenho certeza. Com certeza, o maior erro, usar celular. Celular faz mal para os olhos. Celular faz muito mal para os olhos de crianças. Crianças até 2 anos não deveriam usar celular. E hoje é tão comum a gente ver, né? Nem 10 minutos, nem 5 minutos, não pode chegar perto, nem saber que existe. Faz mal para os olhos de criança até 2 anos. Crianças de 2 a 12 anos deveriam usar 2 horas por dia. Nossa. Então, se ela assistir um filminho, já foi as 2 horas. E adultos deveriam diminuir. Então a gente não consegue, né? Que hoje em dia o trabalho é tudo isso. Ou tá no computador ou tá no celular, né, doutor? O que seria o tempo ideal para um adulto ali usar as telas, assim? O que a gente teria que fazer? Ou alternar, né? Não ficar o tempo inteiro, porque às vezes a pessoa pega ali a rede social.
começa a ver vídeo, começa a se empolgar e fica muito tempo, né, doutor? Exatamente, a palavra é essa que você falou, alternar, intervalos. Então na medicina existe a regra dos 20, que a gente chama, que a cada 20 minutos a gente tem que parar por 20 segundos e olhar para 20 pés. 20 pés quer dizer 6 metros, na medicina isso é o horizonte. Então, resumindo, quem trabalha com computador, a cada 1 hora tem que olhar para uma janela, olhar para longe, para o horizonte, para um quadro bonito, né? Então, por isso a gente vai nesses lugares, em hotéis ou às vezes em escritórios maiores de empresas, tem aqueles quadros bonitos, é para as pessoas ficarem apreciando. Outros vezes tem um jardim, se a pessoa tiver essa oportunidade de sair no jardim, caminhar, pelo menos na hora do almoço, né? Então, o adulto, como ele não consegue viver sem um computador, o celular, ele tem que fazer intervalos. No máximo, a cada 2 horas, ele sair da frente e fazer outra coisa. Vai na cozinha, tomar um copo d'água, vai no banheiro, sai da frente das telas. Não pode ficar muitas horas ali na frente da tela. Então, faz uma pausa, Exatamente. Vai tomar um cafezinho, vai olhar a janela, vai olhar a paisagem, que Exatamente. faz bem, né, doutor? E tentar jogar as coisas para o computador, evitar o celular. Então a pessoa fala, mas eu trabalho o dia inteiro com o computador, não tem problema nenhum, vamos dar um jeito, vamos arrumar isso. Agora o celular pode fazer mal mesmo para o adulto. Doutor, muita gente reclama de olhos secos, né? Acho que é uma queixa bem recorrente lá para o doutor. E por que isso acontece? Algumas pessoas sofrem mais com os olhos secos, quem fica ali trabalhando muito com telas. Por que isso acontece, doutor? Quando eu fiz faculdade há um tempo atrás, a gente estudava que na faculdade, não de medicina, na medicina de uma forma geral, não no oftalmo, que olho seco era mais em mulheres por causa da variação hormonal. Até hoje, se a gente perguntar para vários médicos, a gente vai ter isso, as pessoas vão pensar. Então, uma das causas é a variação hormonal, pode causar o olho seco, essa falta de produção de lágrima. Mas com certeza, disparada, a maior causa do olho seco é o fato de hoje em dia a gente ficar muito tempo com os olhos abertos. Então, a gente dorme pouco. Então, no máximo 8 horas por dia, e a maioria das pessoas não consegue dormir isso porque trabalha, estuda. E quando a gente está acordado, a gente fica muito na frente do computador. Então, o computador faz com que a gente fique concentrado, que a gente queira tentar entender o que está acontecendo, e a gente esquece de piscar. Então, normalmente a gente pisca 10 vezes por minuto. Na frente do computador, a gente pisca 1 vez a cada 2 minutos. Então, a gente pisca quase que 20 vezes menos na frente do computador. Isso vai fazer com que a gente fique mais tempo com os olhos abertos, a lágrima vai evaporar. A lágrima evaporando, o cérebro vai entender que está perdendo água. Quando tem um cano furado, o que a gente faz? Fecha o registro. Então, o cérebro vai entender que está perdendo água, e a coisa mais importante para o cérebro é água. Então, ele vai dar a informação para não mandar água para os olhos, e vai piorar mais ainda e vai virar uma bola de neve. Olha, eu já aproveito essa história dos olhos secos, doutor, para perguntar sobre aqueles colírios lubrificantes, que aí você vai na farmácia, tem uma infinidade ali de colírios, e às vezes a pessoa sai comprando qualquer colírio. O que acontece, doutor? O ideal é você ter a recomendação de um oftalmologista, né? Não sair comprando qualquer colírio. Com certeza. Existem colírios vendidos na farmácia, só para limpar os olhos, tirar a vermelhidão, que pode aumentar a pressão dos olhos e até causar cegueira. São colírios, esses à base de nafazolina, por exemplo, não deveriam ser vendidos sem receitas. Então, se não tem acesso ao médico ali na hora, ou não tem acesso a essa informação, o paciente está precisando lavar os olhos, alguma coisa assim, é preferível que ele use soro fisiológico, 0,9%. Aquele que a gente lava o nariz das crianças. Aquele sorinho básico ali. Isso, de lavar o nariz das crianças, a gente pode lavar com aquilo ali. Às vezes caiu um bichinho, caiu um produto químico, alguma coisa, lava com o soro fisiológico e até procurar a emergência, até procurar um médico. Mas com certeza, colírios nos olhos só com receita médica. Mesmo que ele consiga comprar sem, tem que evitar isso. Então, colírios para lavar os olhos são à base de carmelose e hialurato. Basicamente, são colírios com água e açúcar. Então, lembra, alguém antigamente deve lembrar disso, assim, que os idosos falavam, caiu um bichinho no olho do gato, passa água com açúcar que melhora. É basicamente o colírio lubrificante. Muito bem, doutor Tiago Chichetti continua aqui com a gente no estúdio, ele que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, está aqui falando sobre a saúde dos olhos. Se você tem alguma dúvida, o canal já está aberto para você, viu? Já tem aqui pergunta chegando, 41988911060, breve intervalo, não sai daí, eu já volto. 9h18, estamos de volta com o nosso diálogo nessa quarta-feira. Que alegria ter você aqui
juntinho com a gente na Rádio Evangelizar. E hoje temos a missão aqui de cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Thiago Chichetti está aqui com a gente, ele que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, está nos ajudando aqui nessa missão. Doutor, já tem muitas perguntas chegando. Legal. As pessoas estão preocupadas com a saúde da visão, isso é legal, né? A gente percebe aqui que o pessoal quer saber. Cíntia Souza, ela é costureira, doutor, então a gente sabe que é uma profissão que exige ali muito dos olhos, né? Muitos detalhes, ela tem que ficar prestando atenção. E ela fica com 2 lâmpadas ligadas ali, né? Um lugar bem iluminado. E ela diz que acaba trocando óculos ali, não sei se ela usa para longe, para perto de repente. E ela tem que ainda, além de costurar, ficar olhando o celular para atender os clientes. E aí, doutor, seria o ideal ela alternar um pouquinho, fazer umas pausas também? Com certeza. Então, o que acontece? Quando a gente está no celular ou telas, além da gente olhar para perto, esses dispositivos emitem luz nos nossos olhos. Então, isso cansa um pouco mais. Então, com certeza, o celular vai cansar mais do que costurar. Mas ela está certíssima, que ela falou que ela coloca essa iluminação direto ali para onde ela está costurando. Isso vai fazer com que canse menos, então ela está correta. Então quando a gente vai olhar pontos próximos, celular, a gente vai ler um livro, a gente vai costurar, a luz do teto tem que estar acesa e tem que ter bastante iluminação, tem que ter aqueles abajures que focam ali, tá? O que ela pode ajudar? Como é o trabalho dela, ela faz bastante isso. Às vezes a gente usar um colírio lubrificante no fim do dia vai fazer com que tire um pouco esse peso também, vai ajudar bastante ela. Um óculos, em como ela está alternando esse óculos, existe hoje óculos que a gente chama de multifocal, que é um óculos que enxerga tanto perto, médio e longe, então ele serve para tudo, não precisa mais um óculos para costurar ou um óculos para ver televisão. Esses óculos, eles estão mais modernos, então estão mais fáceis de se acostumar. Antigamente tinha aquela noção que, não vou me acostumar com esse óculos, então eles estão mais fáceis, ele tem umas tecnologias novas que acontecem isso daí. E é possível até uma cirurgia. Então hoje já existem cirurgias que corrigem tanto o grau para longe quanto para perto, e o paciente não precisa mais usar óculos. Então tudo isso o médico vai avaliar para ela na consulta oftalmológica e vai explicar para ela quais são as opções dela, óculos, talvez lente de contato, ou talvez a cirurgia, vai passar o colírio para ela usar para tirar esse cansaço nos olhos e ver o que é melhor para ela dessas opções. Mais participações chegam pelo nosso WhatsApp. Agora, doutor, vamos falar aí sobre a relação das alergias com os olhos. A Elizabeth, ela diz que, a princípio, não tem nenhum problema de visão, mas ela percebe que quando ela come castanha de caju, os olhos ficam vermelhos, ela sente uma reação alérgica nos olhos. Isso acontece, doutor, quando a gente tem alguma alergia aí? Sim, com certeza. Que ruim, né? Castanha é tão gostoso. Sim, eu adoro. Eu sou fã também, viu, doutor? Geralmente isso acontece com camarão, com corante, a Fanta uva, Fanta laranja, alguma coisa assim, né? Mas isso pode acontecer em todas as idades, é mais comum em crianças acontecer essa alergia, às vezes picada de inseto, alguma coisa nesse sentido. O que ela pode fazer quando ela tem essas alergias assim? Passar água gelada. Não é gelo, é água gelada. O gelo vai piorar. Então, coisas geladas melhoram, mas o gelo é muito gelado. Então ela pega um copo filtrado, com água filtrada, e coloca umas pedrinhas de gelo e molha um algodãozinho ali, um paninho, e coloca em cima do olho. Isso refresca bastante. E coisas quentes pioram a alergia. Então tomar banho muito quente vai piorar a alergia dos olhos, por exemplo. Muito bem. Doutor, uma pergunta e uma curiosidade até. Vou aproveitar um caso que aconteceu recentemente com a atriz, apresentadora e comediante Regina Casé. Ela compartilhou até nas redes sociais dela que ela sofreu uma lesão grave na córnea. E sabe por quê, gente? Por conta de uma cola para cílios postiços. Então, aqui, para a mulherada interessa agora esse momento, que gosta de usar cílios postiços, ou tem até aqueles cílios agora para aumentar o volume, né? Que as mulheres fazem ali um procedimento, colocam cílios. Doutor, falando sobre isso, são cuidados que a gente tem que ter também, porque vejo uma lesão na córnea por conta de uma cola de cílios. Com certeza. Primeiro que deve ter doído muito. Você sabia que a córnea é a parte que a gente mais sente dor no corpo? Mesmo? A córnea tem mais inervação, tem mais sensibilidade do que os órgãos genitais. Então a gente sente mais dor na córnea do que qualquer outro lugar no corpo. Então fazer um machucado, fazer um corte na córnea dói bastante. E a gente vê isso todo dia lá no hospital de olhos. Sempre chega uma emergência
com um corte na córnea, um corpo estranho de alguém que estava soldando, alguma coisa assim. E agora tá aparecendo isso. Então, todo dia quase chega alguém lá que colocou os cílios postiços de uma forma errada, né, digamos assim, e acabou machucando a córnea. Então não tem problema nenhum fazer isso, não tem problema nenhum fazer essa técnica, alongar os cílios ou colocar os cílios, desde que faça com um profissional que saiba o que está fazendo, um profissional treinado, que fez os cursos certinhos. Ele vai usar a quantidade de cola certo, ele tem o jeito certo de fazer isso, que não vai tocar na córnea, não vai machucar a córnea. Então, quando acontece essa cola, se for em grande quantidade, ela pode fazer uma queimadura química na córnea, como se fosse a gente vai para a praia e queima do sol. Né? Então a gente fica passando creme hidratante, vai melhorando, dá uns 2, 3 dias, daí tá quase melhorando, daí descasca, aí depois que descasca a pele fica seca, leva assim umas 2, 3 semanas para melhorar. Então é isso que acontece com a córnea também, ele faz uma queimadura ali e demora bastante. E isso pode ser grave, porque se a gente machucar a córnea, pode entrar bactéria ali, se a gente tivesse machucado e coçar os olhos, passar a mão suja no olho, pode entrar bactéria ali e fazer uma úlcera de córnea. Isso é um caso bem grave e isso é um dos maiores motivos, se não o maior motivo de transplante de córnea hoje em dia no Brasil. Então fica o alerta aí, até a Regina Casé aqui falou que ficou 2 dias sem enxergar, tudo embaçado, então imagina o susto. Então, claro, procurar um profissional aí para fazer esse tipo de trabalho. E quando você faz em casa também, diga, doutor, quer complementar? Até se isso acontecer, a primeira coisa que você precisa fazer é lavar com soro fisiológico. Ah, já tem que ter um sorinho. Então, para tirar o excesso ali, exatamente, e procurar ajuda meio que imediatamente, né? Tipo assim, não precisa, vamos supor que não tenha no lugar de noite, mas vai no outro dia de manhã, se possível. O Hospital de Olhos, por exemplo, funciona 24 horas por dia. Então a pessoa pode ir lá de noite, de madrugada, pra gente tirar esse excesso de cola e já começar o antibiótico, para não deixar infeccionar. Não espera muito, né, doutor? Não, tem que ir no dia, no máximo no dia seguinte, no médico. E além disso, doutor, em casa ali para as mulheres, os cuidados com a maquiagem. Porque a gente sabe que a mulher usa ali a sua máscara de cílios, um delineador, uma sombra, enfim. Então, que cuidados que as mulheres têm que ter, porque são produtos que entram em contato diretamente com os nossos olhos. Primeiro, e é muito simples, é a data de validade. Ah, olha aí, hein? Então tem mulher que compra alguém traz do Duty Free lá de fora do país, aquela coisa bonita. Vai usar eternamente esse presente. Usa só um pouquinho e fica guardando lá. Venceu, tem que jogar fora. Então o primeiro cuidado é a data de validade. O que acontece na data de validade? Eles garantem que não vai ter bactéria ali, que o produto não vai deixar proliferar bactéria e fungos. Então é isso que a gente tem que cuidar. Os pincéis e tudo mais, tá sempre lavando eles também. E de preferência, uso único, né? Não usar, não compartilhar. Ser uma pessoa só que usa tudo. Lavar bem a mão antes de usar, tudo mais, isso vai fazer com que dê tudo certo. Agora, o principal cuidado, com certeza, em maquiagem, é tirar para dormir. Dormiu de maquiagem, no dia seguinte vai acordar com alergia, vai acordar com olho seco. Tirar bem essa maquiagem. Exatamente. Vou convencer as mulheres agora a tirar maquiagem todo dia antes de dormir. Convença, doutor, que às vezes dá preguiça, viu? Dormir de maquiagem vai fazer com que a pele envelheça, vai ficar mais velho, mais feio, mais rápido. Viu? Então tem que tirar a maquiagem para dormir. Deixa a pele limpinha, os olhos ali, para ficar sempre jovem, né, doutor? Bacana, grande dica aqui do doutor Thiago Chichetti. Doutor, muita gente continua participando, mas ainda aproveitando essa questão aí dos cuidados, né, maquiagem, cuidados com a pele também, a gente está em pleno verão. Filtro solar. Tem gente que reclama que usa às vezes o filtro, aquele filtro escorre ali para os olhos, você começa a suar e dá uma ardência. A gente percebe que hoje, aí no mercado, nas farmácias, já existem filtros que têm ali uma mensagem, né? Não arde os olhos. Então, doutor, é um cuidado também, porque a gente percebe que se vai no olho aquele filtro que arde, é difícil, né? Exatamente. Tudo à base da quantidade, né? Então, na verdade, o filtro solar, a maior dificuldade que a gente tem com o filtro solar no corpo, né, na pele, os dermatologistas têm, é que as pessoas passam com uma quantidade pequena de filtro solar. Economiza. Então, economiza, exatamente. Então, tem que passar bastante, uma quantidade boa, assim, mas na região dos olhos, tentar passar uma quantidade menor, até para não escorrer e tudo mais, assim. Então, o que a gente faz? A gente faz o filtro solar antes de sair para a praia, em casa, que a pele está seca ainda. E quando a gente molhar, dar um mergulho, alguma coisa assim, a gente já seca com uma toalha e repassa o filtro solar de novo.
Óculos escuro, todo mundo deve usar óculos escuro, assim como todo mundo deve usar filtro solar independente da cor da pele. Então todo mundo deve usar óculos escuro independente da cor dos olhos. Então, eu tenho um olho claro, então eu preciso usar óculos escuros. Não, todo mundo. Porque a luz entra dentro dos olhos independente da cor dos olhos e vai machucar a retina lá no fundo do olho, causando a degeneração macular na retina, que é como se fosse um envelhecimento na retina. Isso é causado pelo sol, pelo cigarro. Felizmente as pessoas não estão fumando tanto mais, então a gente está vendo mais causado pelo sol. Então a gente tem que usar filtro solar sim, no rosto todo, e usar óculos escuros, chapéu, boné, não só o filtro solar, usar bastante coisa. E para evitar a irritação, passar a quantidade adequada. Mergulhou, piscina, mar, ou tá suado, tira o excesso com a toalha, lava o rosto e reaplica o filtro solar. E até, doutor, fica aqui o alerta sobre o óculos de sol. Não é qualquer óculos de sol também, né, doutor? Com certeza não. Tem que ser comprado em ótica. Então, no Brasil, a gente fala que o Brasil é um país burocrata, né? Que tem muito imposto, muita coisa, mas isso, por um lado, acaba sendo bom, porque as óticas, elas são fiscalizadas pela Anvisa, pelo Inmetro. Então, o óculos que está sendo vendido ali na ótica, ele foi fiscalizado pelo governo. Então, com certeza é um óculos bom. Então, isso que dá essa segurança pra gente. Então, o óculos escuro, ele não deve ser só escuro, ele tem que ter proteção contra os raios ultravioletas. Se ele for só escuro e não ter o filtro da luz ultravioleta, vai piorar. Por quê? Porque ele vai fazer que vai abrir mais a pupila, a menina dos olhos, e vai entrar mais luz ultravioleta ainda nos olhos e vai machucar mais rápido ainda os olhos. Entendi. Doutor, tá aqui dando dicas pra gente hoje, doutor Tiago Chichetti. Tem dúvida, manda pra gente. Tem muitas dúvidas chegando aqui, hein? 419889160. Breve intervalo, a gente já volta. 9h39, Diálogo está de volta e hoje cuidando da saúde dos seus olhos com a ajuda aqui do Dr. Tiago Chichetti, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Doutor, muitas participações chegando e claro que a gente está aqui, para ajudar você que quer ver tudo e mais um pouco, ver sempre muito bem, né, doutor? Isabel conta pra gente que ela desenvolve um trabalho em casa de forma digital, ou seja, ela fica pelo menos 8 horas na frente do computador. Usa óculos para longe, para perto, mas sempre que ela pode, ela acaba tirando um pouquinho o óculos, fica sem. Isso está correto, doutor? Ou se ela precisa mesmo do óculos, ela tem que manter durante o trabalho? Na verdade, na idade adulta, isso não vai fazer diferença. Tá? Então, o adulto usar ou não usar o óculos não vai causar dano aos olhos. Talvez vai causar cansaço. Tá? Se ela está tirando muito óculos, assim, se ela está se sentindo bem sem o óculos, provavelmente o grau do óculos está errado. A gente precisa rever, fazer uma nova consulta e acompanhar. Esse é um sinal que está na hora dela procurar uma nova consulta. Isso é diferente em crianças. Crianças, se é prescrito óculos, se uma criança tem que usar óculos, até os 7 anos de idade, principalmente, tem que usar o óculos o tempo inteiro. Acordou, coloca o óculos, só tira para dormir. Muito bem. Mais dúvidas chegam aqui pelo nosso WhatsApp. A Aninha, de Minas Gerais, ela trabalha com micropintura. É micro, viu, doutor? Porque ela mandou uma foto aqui, realmente muitos detalhes. Aí ela tem uma luz que fica ali bem pertinho para ajudar, só que ela usa óculos para perto e ela já está com catarata e pterígio. É isso, doutor? O que seria? Pterígio antigamente era chamado de catarata externa, né? Aquela pelezinha que vai crescendo por fora dos olhos, ali no cantinho, perto do nariz. Então, a gente mudou essa nomenclatura, agora a gente não chama mais de catarata externa, a gente chama só de pterígio. Pterígio é asa em grego, né? Então, ele quer dizer que está crescendo uma asa ali. Isso é uma proteção dos olhos, é a conjuntiva que vai tentando tampar a córnea para proteger os olhos do sol, do vento. Então, ele é causado principalmente pelo sol. Então, pessoas que trabalham, agricultura, o pescador tem bastante isso. Ou de olho seco. Quem tem um olho muito seco, isso é uma forma do organismo tentar tampar os olhos ali para proteger do vento. O pterígio, ele não trata com colírio. A gente melhora os sintomas, melhora a dor com colírio, mas pterígio tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer uma raspagem ali e tirar ele. Então, o ideal seria ela procurar um profissional e resolver essas questões aqui para ela não piorar o caso, né, doutor? Exatamente, melhorar bastante a qualidade de vida dela. Então, é uma cirurgia que a gente consegue fazer até junto, tira o pterígio, raspa o pterígio
e já faz a cirurgia da catarata, coloca uma lente lá dentro do olho, e dependendo dos olhos, da saúde dela, dos exames, a gente pode até colocar uma lente que ela não precise mais usar óculos. Participação que vem lá da cidade de Russas, que é no Ceará. A Claudiana quer saber o seguinte: é uma mãe preocupada, viu, doutor? Ela tem uma filha de 21 anos que tem um grau alto aqui, pelo que eu entendi, acho que de miopia, e é recomendada a cirurgia de correção, né? Diz que o grau já estabilizou e foi recomendada a cirurgia. Só que ela está preocupada, ela quer saber o risco desse tipo de cirurgia de correção aí do grau, doutor. Uma cirurgia extremamente segura, cirurgia refrativa, que a gente chama na técnica de Perrical, LASIK, são cirurgias feitas a laser por fora do olho, então é na córnea, na parte transparente, na frente do olho, então é por fora do olho, não entra no olho, não coloca prótese, nada disso. Então é uma cirurgia que tem um risco mínimo de infecção ou de acontecer uma coisa maior. Em medicina, obviamente, a gente nunca pode falar nunca e nem nunca falar sempre. Então eu não posso dar garantias em medicina, mas é uma cirurgia que a gente controla muito os riscos. Então o risco de uma complicação maior é mínimo. Qual que são os riscos dessa cirurgia? A gente não conseguir zerar todo o grau da cirurgia nessa primeira cirurgia, precisar fazer uma segunda cirurgia para terminar de zerar o grau, ou a gente zerar o grau e depois dessa cirurgia, esse grau voltar. Esse risco é maior quanto mais novo é o paciente. Então, se a gente fizer lá com 16, 17 anos que o olho ainda está em formação, aí tem a chance do grau voltar. No caso aqui que eu entendi, ela tinha 21 anos, então ela tem grau de miopia um pouco mais alto, ela vai se beneficiar bastante com essa cirurgia, porque ela tende a fazer a cirurgia, tende a chegar bem perto de zero ou zerar, ela não precisar mais usar óculos e ficar assim, ela não precisar mais, esse grau não mudar, ela continuar por anos sem usar óculos. Doutor, aproveitando aqui a sua presença, a gente está no mês de fevereiro, que é conhecido também como Fevereiro Roxo, que é direcionado aí para a conscientização de várias doenças, da prevenção, inclusive o Alzheimer. E aí eu pergunto para o doutor, porque recentemente uma revista aí de medicina muito conceituada publicou um estudo onde os pesquisadores revelaram que alguns sintomas na visão podem indicar uma doença neurodegenerativa, né? Por exemplo, Alzheimer. Aqui alguns sintomas que eles citam: dificuldade para avaliar distâncias, de ver movimentos, reconhecer objetos, falta de consciência espacial. Então, doutor, qual é a relação da saúde dos nossos olhos com o nosso cérebro? Com certeza é muito grande. Então, sabe, Fabi, eu fiz medicina porque eu gosto de gente. Gosto de conversar com gente, pegar em gente, tocar, abraçar. Então foi o lado que eu segui. E dentro da medicina eu escolhi oftalmo porque eu acho que o dom da visão é o nosso melhor sentido. Porque eu acho que a visão, os olhos, são as janelas para o cérebro. Então isso faz muito sentido e é assim realmente que funciona. A primeira comunicação do cérebro com o meio externo são os olhos. Então através dos olhos eu sei se está dia ou se está noite, se eu preciso dormir. Eu sei se eu estou me aproximando, se alguém está se aproximando de mim, que é essa visão de espaço, visão espacial, 3D. Então, o cérebro que vai tirar essas informações, principalmente dos olhos, né, para saber se a gente está em pé, está deitado, se tem alguém perto da gente ou não. Então, a gente ter alguma dificuldade de visão vai fazer com que o cérebro não entenda o que está acontecendo. Então, por exemplo, já tem estudos bem fiéis, já há anos, demonstrando para a gente que a catarata, a baixa visão pela catarata, causa demência, que é uma forma de Alzheimer, por exemplo, é uma forma de demência, e causam depressão. Então, porque a pessoa não enxerga, não consegue mais ver TV, não consegue mais comer direito, não quer mais sair passear, então ela vai ficando depressiva. E o contrário também é verdade. Então, a pessoa que tem uma demência, que tem algum problema no cérebro, ela vai acabar afetando a visão, vai fazer com que ela não enxergue direito, fique mais difícil. Não exatamente da visão, mas, por exemplo, que a gente faz muito diagnóstico nos olhos, por exemplo, é diabetes. Então, muita gente faz diagnóstico de diabetes com o oftalmologista. A primeira coisa que o diabetes faz, por exemplo, é sangrar os olhos lá no fundo do olho. Então, o paciente às vezes descobre que tem diabetes no consultório de oftalmologia. Então, o olho, ele está interligado com tudo no nosso organismo e ele vai dar essa noção para a gente de primeiro do que está acontecendo. Dr. Tiago Chichetti continua aqui com a gente no estúdio, falando sobre a saúde da visão. Não sai daí, agora a gente tem que fazer um breve intervalo, mas é super rápido, hein? A gente já volta.
9h51, o Diálogo está de volta. Que bom que você está aqui juntinho com a gente na Rádio Católica da Família Brasileira. Dr. Tiago Chichetti, oftalmologista, está aqui nos ajudando a falar sobre a saúde dos olhos. Olha só, doutor, muitas dúvidas estão chegando aqui pelo WhatsApp. A Edneia faz a seguinte pergunta: quem já fez a cirurgia refrativa, para correção do grau, pode ter que fazer novamente? Ela diz que em 2014 ela fez e teve que usar óculos. Aí recentemente está usando óculos, trabalha bastante em escritório, com computador. Os graus que haviam quase zerado aí agora voltaram diferentes nos olhos. E aí, doutor, pode acontecer? Pode. Como eu disse antes ali, isso pode acontecer principalmente se a gente fizer muito cedo, o olho ainda está em formação. Outra coisa que pode fazer isso acontecer também, mudar o grau dos olhos, é a gravidez. Então, às vezes a mulher faz muito cedo, lá com 20 anos, e depois ela tem filhos com 25, 30 anos e muda um pouquinho o grau, tá? Mas isso não impede da gente refazer a cirurgia, fazer uma nova cirurgia por cima. Então a gente precisa fazer exames para ver se essa córnea aguentaria uma nova cirurgia. Ela aguentando uma nova cirurgia, a gente pode fazer essa nova cirurgia, ou no futuro fazer aquela cirurgia que coloca a lente dentro do olho. Também faz com que ela não precise usar óculos. Mas se a gente fizer quando o grau está estável, na idade recomendada, fizer os exames tudo certinho antes, a chance disso acontecer é mínima. Doutora, a gente está quase chegando ao finalzinho do programa e agora a gente vai fazer aquele resumão. Então, para quem está chegando agora aí, pegou já o programa pela metade, quer saber direitinho como cuidar dos seus olhos, o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, doutor Tiago agora vai fechar aqui com algumas dicas para você cuidar direitinho da sua visão. Doutor, por favor. Não coçar os olhos. Não então, coçar. Se tiver coceira nos olhos, joga água gelada, vai aliviando nesse sentido. Faz lá, pega um copo filtrado com água gelada, coloca umas pedrinhas de gelo, molha um algodãozinho ali, coloca em cima dos olhos. As crianças, se for prescrito óculos, tem que usar o tempo inteiro. Acordou, bota óculos e usa até na hora de dormir, só tira para dormir. A gente evitar o uso de telas, computadores e celulares, principalmente o celular. Então usar isso só para necessário mesmo. Eu trabalho o dia inteiro com o computador. Tá bom, então chega em casa e não usa o celular, vai se divertir de outra forma, né? Vai passear no parque no fim de semana. E importante a gente ter essa visita, esse acompanhamento aí uma vez por ano com o médico oftalmologista. Ele vai medir a pressão dos olhos, ele vai olhar o fundo do olho, a retina lá no fundo do olho, para ver se não tem glaucoma, não tem diabetes, não tem uma outra doença, degeneração na retina, vai ver se não tem catarata, começo de catarata, e ele vai te orientar qual que é o melhor óculos para você usar e principalmente qual que é o melhor colírio para você usar. Não use colírios sem indicação médica, sempre tem que ter indicação médica, que os colírios podem fazer muito mal para os olhos. Dicas importantes hoje aqui no Diálogo do Dr. Tiago Chichetti, ele que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Doutor, quero agradecer demais a sua participação. Não deu tempo de responder todo mundo, mas vou abrir esse espaço aí para quem quiser te conhecer melhor, como é que te encontra nas redes sociais, como é que conhece melhor seu trabalho, doutor? Com certeza, estou à disposição, todo mundo que me precisar. Eu tenho um site, é o www.tiagochichetti.com.br. Tenho minhas redes sociais também, é Chichetti, meu sobrenome, CHI, 2 T's e 1 I. Então tem Instagram, tem Facebook, eu posto filmes, né, vídeos de cirurgias lá, a gente pode conversar mais sobre isso também. Tem as redes do nosso hospital também, Hospital de Olhos do Paraná. Então ele tem também site, Instagram, Facebook, o que as pessoas usam hoje em dia, né, mais fácil. Tem o YouTube também com dicas, cirurgias, mostrando o que pode estar acontecendo. E a gente está à disposição lá no hospital para as consultas. Nosso hospital ele atende todas as áreas da cirurgia, faz todas as cirurgias oftalmológicas, então tudo relacionado à oftalmologia a gente tem. A gente inaugurou agora também o setor de estética no hospital, então a gente está à disposição lá também. Telefone do hospital 41-3222-4222. Muito bem, doutor Tiago, quero agradecer demais sua presença, será sempre bem-vindo aqui à Rádio Evangelizar. E eu que agradeço o convite, foi uma hora muito agradável, estou à disposição. Muito bem, até a próxima e assim encerramos o nosso diálogo, agradecendo demais sua companhia, seu carinho. Padre Reginaldo Manzotti está chegando aí com o programa Experiência de Deus. Grande abraço para você, uma abençoada quarta-feira e até amanhã.